Boa noite, galera. Aqui é o nosso grupo de indução eletromagnética e o transformador, composto por Yuri Barbosa, David Lucas e Elton Maciel. Vamos estar trazendo aqui no nosso mapa mental um pouquinho de tudo, desde os conceitos principais até chegar no nosso tema, como o campo elétrico, a FEM, alguns experimentos que Faraday fez até chegar à sua lei e o nosso dia a dia, né? Coisas que estão no nosso cotidiano que é muito importante para o entendimento e para a nossa convivência. Verdade, né? Como o Yuri citou, né? Aí o campo elétrico, coisa que a gente já vem aprendendo anteriormente, já é sabido, né, que o campo elétrico é a propriedade física que é estabelecida em todos os pontos do espaço, né? Que possuem duas cargas nesse espaço, que é uma chamada carga-fonte e a outra chamada carga-prova, onde a carga-prova ela é sujeita a uma força ou de atração ou de repulsão exercida por essa carga-fonte. É importante também saber o contexto histórico, né, para entender indução magnética. E pelo contexto histórico, é dito que no ano de 1820, o físico e químico Hans Christian Oersted, ele fez um experimento, né, onde ele percebeu que passando a corrente elétrica por um fio, ele gerava um magnético. Logo, ele concluiu que fenômenos elétricos geravam fenômenos magnéticos. Só que aí surgiu uma indagação, né? Será que o inverso aconteceria? Será que essa recíproca é verdadeira? Então, no ano de 1831, Michael Faraday ele mostrou que variando um fluxo com um ímã próximo a algumas espiras, surgiam nessas espiras a corrente elétrica, chamada de corrente elétrica induzida. Para que ser entendido o conceito de indução eletromagnética, é de suma importância compreender o que é o fluxo do campo magnético. Porém, para entender esse fluxo do campo magnético, é necessário, a priori, saber o que é o campo magnético. Então, galera, o campo magnético, assim como o campo elétrico, é algo que existe naturalmente na natureza. É uma região no espaço que é capaz de exercer forças elétricas sobre cargas em movimento, diferente do campo elétrico, que exerce forças sobre cargas estacionárias. Por isso, nós trouxemos essa imagem central aqui de um ímã, que é um material que possui propriedades magnéticas, onde as linhas de campo saem do Polo Norte e vão em direção ao Polo Sul e fazem uma volta aqui, ó. Então, galera, podemos entender agora o que é o fluxo do campo magnético, né? Que nada mais é que a quantidade de campo magnético que atravessa uma determinada superfície. O fluxo magnético variável, ele é dado pela variação da intensidade, área ou ângulo. O fluxo magnético, como podemos observar aí na equação que se encontra no nosso mapa mental, ele é definido pela integral do produto escalar do campo magnético e a área de Espira. Ou seja, o módulo do campo magnético vezes a área vezes o cosseno do ângulo entre o campo magnético e a normal do plano de Espira. Tendo o fluxo magnético variável, é possível induzir uma força eletromotriz em um condutor, e esta é responsável para movimentar cargas de um local para o outro, que conhecemos como corrente elétrica, que, por sua vez, nada mais é que o transporte de carga elétrica, que é realizado principalmente através dos movimentos de elétrons em condutores e semicondutores, sob uma influência de diferença de potencial, onde a corrente estacionária ela é uma corrente alternada de mudança relativamente lenta. E isso nos dará base para compreender melhor o experimento de Faraday. Pegando alguns conceitos principais que David acabou de explicar, como a FEM, que é a força eletromotriz, antes de explicar a sua lei, Faraday fez dois experimentos para que desse embasamento para a aplicação da sua lei. No primeiro experimento aqui, na imagem superior, temos o quê? Temos um ímã, esse ímã com um polo norte e um polo sul, as linhas de campo em preto passando por ele, aqui em circular uma espira, e no canto uma espira ligada a um galvanômetro. E o que que Faraday fez nesse experimento? Faraday pegou esse ímã, aproximou da espira. Quando ele aproximou o ímã da espira, o galvanômetro acusou uma corrente. Quando ele afastou, explicado aqui por essa seta verde, o galvanômetro acusou uma corrente contrária ao processo de aproximação. Pegando essa analogia, podemos imaginar mais ou menos. Quando ele aproximou,
tivemos uma corrente positiva. Quando ele afastou, tivemos uma corrente negativa. E nesse segundo experimento, o Faraday fez a mesma coisa. Nesse segundo experimento aqui, o que foi que Faraday fez? Ele pegou um núcleo de ferro. Em um lado desse núcleo de ferro, ele enrolou um fio condutor, né, formando uma bobina aqui, e conectou a uma bateria. No outro lado desse núcleo de ferro, ele enrolou um outro fio condutor, né, fazendo uma bobina aqui, e conectou em um galvanômetro. E o que foi que Faraday percebeu? Ele percebeu que quando ele ligava o interruptor, a corrente que passava aqui pelo circuito primário induzia uma força eletromotriz e uma corrente na bobina secundária. E essa corrente apontava, por exemplo, para o lado positivo aqui no galvanômetro. E quando ele desligava esse interruptor, o galvanômetro acusava uma corrente no sentido contrário aqui na bobina secundária. Então, o que foi que ele percebeu? Ele percebeu que, enquanto ele estivesse variando aqui o fluxo magnético, ligando e desligando esse interruptor, o galvanômetro iria acusar a presença de uma corrente aqui nessa bobina secundária, que foi gerada pela bobina primária, através da indução eletromagnética. Então, foi esses experimentos que deram toda a base para as leis que o Yuri vai acabar de explicar aqui para vocês. Com isso, a indução eletromagnética ela é descrita, portanto, por duas leis. A lei de Faraday, que determina a fém e, por consequência, a corrente elétrica induzida, e a lei de Lenz, que permite determinar o sentido da corrente induzida. Com isso, trouxemos aqui para vocês duas fórmulas que trouxeram embasamento importante para Faraday, fazendo com que ele explicasse a sua lei. Aqui temos esse E, como Elton especificou no experimento, é a força eletromotriz induzida. E aqui, esse θm sobre ΔT, o que é isso? É a variação do fluxo magnético pelo tempo. Aqui na fórmula de baixo tem um N. O que é esse N? É o número de espiras. Essa espira aqui que eu expliquei no primeiro experimento que Faraday trouxe para dar embasamento e explicar a sua lei. E esse sinal negativo aqui? Esse sinal negativo aqui, Faraday não conseguiu explicar. É o sentido da corrente elétrica, coisa que quem vai explicar vai ser Lenz. O que Lenz observou? Lenz observou que o sentido deste campo ele depende do aumento ou da diminuição do fluxo magnético. A lei de Lenz estabelece que o sentido do campo magnético produzido pela corrente induzida é contrário à variação do fluxo magnético. Isto é, se o fluxo magnético aumenta, aparecerá no circuito uma corrente induzida, que criará um campo magnético induzido em sentido oposto ao do campo magnético que o circuito está imerso. Exatamente o que essa fórmula traz para a gente. Aqui, a gente também trouxe duas imagens especificando a lei de Lenz. O que essa imagem nos mostra? Temos aqui um ímã com polo norte e polo sul, com as linhas de campo passando por esse ímã, uma espira com a cor laranja e uma corrente. Então, o fluxo magnético ele aumenta com o tempo, exatamente o que essa seta verde nos mostra. E nessa figura embaixo, complementar de cima, temos uma espira, um fluxo, uma linha de campo passando do norte para o sul, e essa corrente vai provocar um fluxo magnético no sentido contrário, exatamente aquilo que essa seta verde nos mostra. Então, galera, qual foi a principal observação que Lenz conseguiu trazer para nós? Ele percebeu que a força eletromotriz e a corrente induzida ela é sempre oposta ao fluxo magnético que causou essa força eletromotriz e essa corrente elétrica. Com isso, a lei de Faraday e os seus, pode-se dizer assim, o subtópico da lei de Lenz foi muito importante para o desenvolvimento do eletromagnetismo, uma vez que ela revela a existência de uma relação direta entre fenômenos elétricos e magnéticos, esses que foram tratados como fenômenos de natureza distinta durante muitos anos. Temos aplicações diretas, como nas usinas de geração de energia elétrica. Faraday foi um primordial no desenvolvimento da energia elétrica, o motor elétrico e, consequentemente, o transformador, que vamos trazer aqui aplicações que temos no nosso dia a dia, algumas fórmulas
e explicar esse conceito. O que é o transformador? O transformador são dispositivos utilizados para abaixar ou elevar tensões e correntes elétricas. Então, galera, nós vamos falar aqui um pouco sobre o transformador, né, que é a parte do nosso tema aqui, do nosso mapa mental. Então, eu vou estar trazendo aqui para vocês um modelo aqui de um circuito, de um transformador. Eu vou estar explicando aqui os componentes básicos e explicar para vocês como é que ocorre essa elevação ou diminuição da tensão em um transformador, que é a sua principal função. Nós temos aqui uma fonte de tensão que produz uma corrente alternada, ou seja, uma fonte que produz uma corrente AC, alternada justamente por conta dessa indução, que precisa ter uma indução eletromagnética aqui para poder induzir uma força eletromotriz e uma corrente no circuito secundário. Nós temos um núcleo de ferro, que tem a função de concentrar o fluxo magnético que é gerado aqui nessa bobina primária. E nós temos aqui todo esse circuito aqui. Eu vou estar explicando aqui para vocês. Primeiramente, eu tenho que explicar para vocês que existe uma proporcionalidade entre a tensão de entrada e a tensão de saída aqui no transformador. E essa proporcionalidade é dada justamente pelo número de espiras, ou seja, o número de voltas que esse fio está dando aqui nessas bobinas. Então, um exemplo aqui que eu trouxe para vocês é o seguinte: se eu tenho aqui uma tensão de entrada de 110 volts e eu tenho nessa bobina primária aqui 20 espiras, e eu quero que saia no circuito de saída uma tensão dobrada de 220 volts, eu vou ter que ter um número de espiras dobrado também, ou seja, 40 espiras aqui nessa bobina secundária. Essa é a proporcionalidade entre a tensão de entrada e a tensão de saída, e é justamente o número de espiras da bobina. E como é que ocorre essa elevação ou diminuição da tensão? Nós temos que partir para a ideia da conservação da energia, ou seja, a energia ela tem que ser conservada. É um fenômeno natural da natureza. Então, a potência dissipada no circuito de entrada tem que ser igual à potência dissipada no circuito de saída. É sabido que a fórmula da potência é a tensão vezes a corrente. Então, se a gente está elevando a tensão no circuito de saída e essa proporcionalidade aqui tem que ser satisfeita, essa igualdade, nós vamos ter que estar variando também a corrente, vamos ter que estar trabalhando com a corrente, mudando a corrente. Então, essa corrente de saída aqui vai ter que ser menor, já que essa tensão aqui será maior. E como é que a gente faz para reduzir essa corrente? Nós colocamos uma resistência aqui no circuito, porque nós sabemos que a corrente é dada pela tensão dividida pela resistência. Se nós estamos aumentando a resistência aqui no nosso circuito, nós estamos reduzindo a corrente. Então, seguindo esse mesmo exemplo, eu trouxe aqui uma equação para vocês, onde a tensão de entrada vai ter que satisfazer essa igualdade aqui. Se nós temos aqui uma tensão de 110 volts e uma corrente aqui de 1 ampere, nós queremos que saia aqui 220 volts, nós vamos ver que nós vamos ter que ter aqui uma corrente de 0,5 amperes. E como é que a gente faz para ter uma corrente de 0,5 amperes aqui? Nós partimos para essa equação aqui. Nós vamos dividir a tensão pela resistência. Então, nós vamos perceber que nós teremos que ter uma resistência aqui de 440 ohms. Eu vou deixar essa equação aqui do lado para que vocês possam entender o que é que está sendo realizado aqui. Então, a ideia do transformador é essa. É justamente abaixar ou elevar a tensão de saída. E como é que a gente faz isso? Alterando a corrente e alterando o número de espiras aqui das bobinas. Então, nós trouxemos aqui alguns exemplos de transformadores que nós vemos no nosso dia a dia. A exemplo aqui, um carregador de celular, onde ele recebe na tensão de entrada uma tensão geralmente de 110 ou 220 volts da nossa casa, e distribui para o nosso celular na saída uma tensão de 5 volts. E um outro exemplo aqui é um transformador do poste que nós vemos nas ruas, que ele recebe na tensão de entrada geralmente uma tensão de 13 kV, uma tensão muito alta na sua linha de distribuição, justamente para não ter muita perca de energia, e distribui para nossas casas uma tensão de 110 e 220, como é conhecido por todos nós. Então, essa foi a nossa ideia aqui do nosso mapa mental, trazer brevemente para vocês toda a ideia de como surgiu o eletromagnetismo, a indução eletromagnética, as leis importantes para todo esse processo e as aplicações práticas, equipamentos que nós vemos no nosso dia a dia aqui e utilizamos essa ideia da indução eletromagnética para o funcionamento. Espero que todos vocês tenham gostado dessa explicação.
Espero que todos tenham entendido o que nós expressamos e tenham gostado do nosso mapa mental. Eu agradeço a presença de vocês e espero que vocês curtam esse vídeo. Muito obrigado.